comecei a trabalhar aqui no museu em 99, mais com uma tradução, um trabalho meu particular. Eu vim fazer uma tradução do Diário do Freud e eu fiquei trabalhando aqui por 1 ano e meio com essa tradução. Depois comecei a me envolver com as fotografias e comecei trabalhando com o arquivo, com o acervo de fotografias e em seguida com a loja. Tá, então esse aqui é o quarto principal. Esse aqui é onde as pessoas querem estar. Por quê? Porque aqui tem um divã, ali naquela cadeira verde era onde Freud sentava, o paciente se deitava aqui, tá? E aqui acontecia a sessão. Ali a escrivaninha do Freud, a gente pode dar uma entrada aqui. Aproveitar que não está aberto para o público, né? Daqui a pouco vai chegar um grupo de estudantes. E você vai ver, o Freud sentava nessa cadeira especial, que foi feita para ele especialmente, né? E ele tinha uma coleção de antiguidades. Se você passar aqui, você vai ver. Então ele trabalhava olhando para essas peças, que eram os companheiros dele, né? E eram muito importantes para ele, porque ele era um colecionador. Isso, então aqui ele trabalhava, ali ele atendia os pacientes. Isso aqui é uma reconstituição da sala dele em Viena, porque eles vieram em 1938, por conta dos alemães invadirem a Áustria e de uma iminente guerra e uma perseguição aos judeus. Então, embora Freud fosse relutante, ele não quisesse sair, mas os amigos fizeram com que ele viesse, amigos, a família, e ele veio para cá. E ele teve uma sorte muito grande que um oficial nazista conhecia o trabalho dele, e essa pessoa foi a pessoa que ajudou a trazer as coisas dele para cá, porque quando ele veio, ele não podia trazer com ele, mas essa pessoa garantiu a ele que tudo dele iria vir, e de fato veio. E essa cadeira foi feita especialmente para ele. Foi a filha dele, Matilde, que encomendou. Coleção de Eros, que Eros, né, para ele também é uma figura importante. Bom, isso aqui são os livros dele mesmo, né, que vieram, e livros que ele lia, que ele anotava. Coleção, né, de vários assuntos. Tem muito livro sobre arqueologia, que era um tema que interessava a ele, além da psiquiatria, psicologia, né, literatura. É uma peça também importante, a Gradiva, porque ele leu esse livro sobre a Gradiva e resolveu fazer uma interpretação psicanalítica. É um personagem que se apaixona por uma pessoa não existente, a Gradiva, e ele vai, não vou contar a história toda, mas aí ele vai atrás dela. Então ele escreve, ele faz uma interpretação psicanalítica sobre esse livro. E ele tem a peça aqui, que era importante para ele, né? E estava em Viena e acompanhou ele, veio para cá, para Londres. Ele tem ali uma esfinge, que também é uma figura importante para ele por conta do encontro entre a esfinge e Édipo. E na teoria dele, o complexo de Édipo é um ponto importante. Do que a gente chama de Diário do Freud. Por 10 anos, ele anotou. Cada dia ele anotava uma frase ou 2 palavras, são anotações bem lacônicas. E isso ele fez por 10 anos, até o final da vida dele. Ele começou em 28 ou 29 e foi até 39. E isso foi transformado num livro. Essas anotações foram anotadas por uma pessoa que trabalhava aqui no museu e foi transformado num livro que se chama Diário do Freud. Quando eu vim aqui para o museu, eu comecei trabalhando aqui, foi traduzindo esse diário para o português. É bem interessante porque são anotações sobre a vida dele, o que estava acontecendo com a família, com o cachorro, com
ou com a psicanálise, tudo que ocorria ao redor dele, ele tomava uma nota, escrevia alguma coisa. Ele sentava aqui e o paciente deitava aqui. Mesmo doente aqui na Inglaterra, ele teve alguns pacientes. Essa é uma coxa, é um tapete, né? Ele tinha uma coleção de tapetes também. E sempre foi esse tapete que estava em cima do divã. O filho do Freud era um arquiteto e ele chegou em Londres antes do Freud. Então foi ele que escolheu a casa e ele que fez a reforma. E uma coisa interessante que ele fez foi esse teto. Então aqui era o jardim de inverno deles. Eles sentavam aqui, eu vou mostrar um cartão postal, onde ele ficava sentado exatamente nesse lugar. Aqui é o Freud com a esposa dele, Marta. E é esse cantinho aqui, que eles ficavam sentados aqui tomando sol. Né? Estamos na loja. Esse aqui é um dos meus trabalhos, organizar isso aqui, que é a loja, com livros, venda de livros, venda de enfeites, coisinhas relacionadas a Freud, né? Como assim um boneco, que é o boneco Freud, por exemplo, né? Ou umas pantufas, né? Que são muito populares, são as pantufas Freud, né? Esse povo adora. O Freud ficava ali deitado no canto, tinha um cantinho que eles colocaram para ele como se fosse assim, um quiosquezinho onde ele ficava deitado e os amigos se sentavam ao redor. E ele adorava esse jardim, né? Ele chegou aqui no verão, ele chegou aqui em setembro, então deu para aproveitar antes do frio, aproveitar o jardim. E ele, quando ele trabalhava aqui é a sala dele, aquela porta ali, tá vendo? Ela está fechada porque hoje em dia a gente mantém aquela sala fechada, a cortina fechada para preservação. Mas quando ele estava lá trabalhando, a cortina estava aberta, a porta, se fosse um dia quente, a porta estava aberta para o jardim. Então era muito agradável para ele, né? Aquele quarto com a varandinha ali era o quarto da Anna Freud. A Anna foi a única filha que virou psicanalista também, que seguiu a profissão do pai. E ela cuidou dele até o final, ela morou com eles, ela não se casou, então ela ficou com ele até o final da vida dele. E, na verdade, ela continuou morando nessa casa até o final da vida dela. Aqui era a sala de jantar. Então aqui a família se reunia ao redor dessa mesa para as refeições. É uma sala dedicada a Anna Freud, tá? Então tem um tear, porque ela usava o tear, né, dela, tem a mesa dela aqui, certificados, livros dela. Como eu te disse, ela foi quem viveu aqui até o final da vida dela, em 82, e ela continuou na profissão sendo psicanalista.